Olá, estamos começando o nosso programa Segurança do Trabalho na TV, aqui no canal 39.1 da TV Câmara e no canal 23 na NET. Em outros estados, você acompanha pelo seu canal de YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. E a nossa convidada de hoje é Emília Pimenta, enfermeira do trabalho e também diretora acadêmica da Faculdade Três Marias. Seja bem-vinda, Emília, a esse programa Segurança do Trabalho na TV, um programa que traz informações para todos os trabalhadores de forma geral sobre saúde e segurança do trabalho. Olá, Nivaldo, é um prazer estar aqui contribuindo com o programa Segurança no Trabalho na TV, assunto tão pertinente e tão importante para que todos nós estejamos atentos às questões de saúde do trabalhador. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a saúde em geral. Ok, Emília, falando em saúde em geral, o Dia Mundial da Saúde, né? O que a gente pode falar? O porquê, qual a necessidade de se abordar um tema como esse e as ações de forma geral? No último dia 7 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Saúde. E aí nos perguntamos qual a necessidade realmente de ter um dia específico para se comemorar, ou talvez não seja uma comemoração, mas sim um alerta, um lembrete. Então, a saúde, como todos nós sabemos, é o nosso bem mais precioso. No entanto, há muitos casos de adoecimento justamente pela questão da falta de prática de exercícios, de uma boa alimentação. Então, várias das doenças que hoje nós somos acometidos, elas vêm também em decorrência da nossa má utilização da alimentação, da questão dos nossos recursos mesmos, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, biológico, social. E aí é um conceito muito vago, né? Então, não há esse ser humano que tenha todos esses itens em completa harmonia. Então, acaba que muitas vezes eu estou com a saúde mental organizada, digamos assim, eu não tenho nenhum tipo de problema patológico relacionado à minha saúde mental, mas eu tenho um problema relacionado ao biológico. E aí, até que ponto eu estou com saúde ou eu estou doente? Então, é um conceito realmente bastante relativo, dependendo do ponto de vista de quem está se sentindo ou quem está dizendo que está com algum tipo de problema patológico relacionado ao adoecimento. Então, por esse conceito, abre-se vários outros, certo? Então, como tratar o adoecimento? Então, o adoecimento, mesmo como a Organização Mundial de Saúde trata, ela é o completo bem-estar. Então, por exemplo, na saúde e segurança do trabalho, eu posso ter uma equipe completa que ela não apresente nenhum tipo de problema físico nem biológico, mas eu tenho lá uma carga de estresse muito alta. Então, eu não posso dizer que os meus trabalhadores estão em pleno complexo de saúde. Eles podem sim estar passando por um processo de adoecimento. E aí, Nivaldo, todos os anos, a Organização Mundial de Saúde ela escolhe um tema para ser abordado. Então, o tema desse ano é saúde para todas e para todas, em todos os lugares. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde está justamente dizendo que a saúde é um direito de todos. Inclusive, a nossa Constituição, ela também fala que a saúde é um direito de todos, dever do Estado e da família, certo? Quando inclui a família e o Estado, aí eu vou relacionar diretamente ao tema que o Brasil escolheu para ser tratado em relação ao Dia Mundial de Saúde. Então, esse ano, o Brasil está abordando a imunização e a vacinação. Então, pega direitinho no aspecto da Constituição que diz que é dever do Estado e da família manter a questão da saúde, principalmente quando eu estou trabalhando com crianças e idosos, onde a responsabilidade da família ela fica muito mais latente. Então, atrelado a esse contexto que foi designado pelo Brasil, o Ministério da Saúde elencou, já existe na verdade, é o Programa de Saúde na Escola, mas esse ano está sendo abordado com mais, digamos assim, precisão. E esta semana agora, nós estamos na Semana da Saúde na Escola, onde justamente o tema vai ser a imunização. E aí você pode perguntar, mas por que, Emília? Existe algum tipo de problema relacionado à vacinação? Sim, né? Então, nós tínhamos há um tempo atrás um perfil de vacinação de 95%. E isso vem caindo, né? Então, pode vir caindo por N motivos.
né? Então, tanto tem a questão mesmo da credibilidade da vacina, né, da importância que tem se dado à vacinação, ou até mesmo do aspecto da vigilância epidemiológica em estar de forma mais ativa junto a esses pais, a essas mães, né, até porque a questão da vacinação ela é muito mais crítica na infância, apesar de que na idade jovem, adulta e idoso também tem a vacinação, mas ela é muito mais presente, digamos assim, é muito mais discutida com relação à criança, certo? Então, tanto as secretarias municipais de saúde como as estaduais de saúde estão trabalhando nessa perspectiva do saúde na escola voltada à imunização. Então, você falou, né, sobre a campanha de várias vacinas e saiu aí nas redes sociais, né, alguns mitos e verdades. O que a gente pode pontuar de alguns mitos e verdades? Que até o Ministério da Saúde fez uma campanha para que as mães e os pais levassem seus filhos para ter essa vacina. Isso. Na verdade, toda substância que ela é inserida no nosso corpo, ela pode causar algum tipo de reação, que a gente chama de reação adversa. Ou seja, ela é esperada, mas não necessariamente ela vai acontecer. Então, muitas vezes você escuta as mães relatando, ou até quando você mesmo toma, por exemplo, a vacina do tétano, né? Existe uma dor no local onde foi aplicado, existe também a questão de algumas pessoas sentirem febre. Então, todas essas reações, um pouco de náuseas, são esperadas, né? Só que em algumas pessoas não ocorrem e em outras ocorrem de forma mais intensa. Agora, o que é que a mãe, o pai e o adulto precisa atentar quando for para a questão da vacina? É justamente se você tem alergia a algum tipo de composto da vacina. Então, existem vacinas, por exemplo, que se você for alérgica a ovo, você não vai poder estar fazendo uso da vacina. E todas essas informações, elas são disponibilizadas. Então, quando tem as campanhas de vacina, na campanha já sai. Então, pessoas que têm alergia a ovo, ou então pessoas que estão em processo de algum tipo de adoecimento, então elas são reservadas a não tomarem a vacina. Mas, em regra, a vacina ela não vai trazer nenhum tipo de adoecimento. Não sei se você lembra, mas logo quando saiu a vacina da gripe com relação ao idoso, muitos idosos não queriam tomar porque achavam que o governo estava fazendo isso para que eles tomassem, adoecessem e viessem a falecer, né? Na verdade, isso é um mito, né? Claro. É claro que um ou outro idoso vai sentir uma reação um pouco mais forte, assim como a criança também, porque vai depender justamente de como é que está o seu aspecto imunológico, o seu aspecto físico, biológico, que vai estar interferindo nisso, né? Mas já é constatado que, de fato, os idosos que fazem uso da vacinação contra a gripe, eles prolongam mais o processo de estarem gripando continuamente e a gripe para o idoso ela é muito perigosa porque ela pode estar aí evoluindo para uma pneumonia se não for bem tratada. Né? Então, e nas crianças, evita justamente o contágio. E aí eu consigo lembrar agora, né, dos casos mais recentes de sarampo. Então, o sarampo era uma doença considerada erradicada no país. Quando eu digo que uma doença é erradicada, eu não estou dizendo que não existe nenhum caso. Eu estou dizendo que o número de casos que existem não é significativo para o número da população que nós temos. No entanto, há pouco tempo foi noticiado vários casos de sarampo, onde houve aí todo um processo, um procedimento das secretarias municipais de saúde, juntamente com as estaduais e o Ministério da Saúde, para que fossem vacinadas as pessoas ao redor e também intensificar essa questão da importância da vacinação, porque uma doença que já foi erradicada no país, principalmente hoje que a gente está com a tecnologia tão avançada, não é mais justificativa para que ela volte, né? E muitas crianças sejam acometidas, trazendo aí grandes transtornos, alguns tipos de deficiência relacionada a uma doença que já não faria mais parte do nosso catálogo de doenças presentes, digamos assim. Emília, e falando, você viu que recente, né, aqui na Paraíba, 2 suspeitas, 2 casos de malária. O que é malária? Como você pode falar para a gente? Então, a malária, ela não é uma doença característica da nossa região. Não quer dizer que o mosquito que faz a transmissão não existe aqui. Ele existe.
no entanto, ele não tem a infecção. Então, alguns casos que ocorrem geralmente são de pessoas que vão para as áreas de risco, né, que é principalmente a região da Amazônia, mas algumas regiões do Maranhão, do Tocantins também tem, mas ela é muito mais, digamos assim, agressiva na região da Amazônia, certo? Então, alguns casos são relacionados a essas idas a esses locais. Esses 2 casos ainda está sendo investigado como eles podem ter surgido, né? Então, a malária não é uma doença contagiosa no sentido de que eu estou aqui conversando com você, eu tenho uma doença e vou transmitir para você. Ela não ocorre assim. Ela precisa de um vetor. E o vetor é justamente o mosquito. Então, o mosquito vai picar a pessoa que está com a infecção, com um parasita no corpo, e aí ele vem e me pica também. Então, quando ele me picar, se eu tiver com a imunidade favorável a isso, né, eu vou desenvolver a doença malária. Então, em regra geral, o paciente acometido com a malária, ele vai sentir febre, náuseas, dores pelo corpo, um cansaço, sudorese, que é aquele suor intenso, que são características típicas de viroses. Que está aí a grande dificuldade, né? Você começar a relacionar a uma malária, ou será que é mais uma virose? Será que é uma dengue, a chikungunya? Então, que a gente teve há pouco tempo também, né? Uns 2 anos, um surto muito grande relacionado a dengue, chikungunya e a zika. Então, são características muito semelhantes. Então, qual é o diagnóstico diferencial? Que a gente chama justamente aquele exame que faz para saber se é uma doença ou se é outra, né? Então, vai realizar alguns exames, né? Se for persistente esses sintomas, porque se for uma virose rapidamente a febre vai passar. A característica da febre da malária, ela dura tipo 42, 72 horas, aí depois o paciente já não sente mais febre, depois ele volta a sentir febre, que é o que a gente chama de febre intermitente. E o horário que o mosquito mais gosta de agir é entre o entardecer e o amanhecer. Então, por isso que uma das precauções é a utilização de repelente em parte do corpo que esteja descoberto, é a utilização de mosqueteiro, certo? Em regiões que tenha mata, né? Ou então, no caso da cidade, que foi citada relacionada aos casos de malária. Então, as pessoas residentes lá têm que ter um pouco de cautela nesse sentido, até saber se realmente foi algum foco local ou se esses 2 casos foram relacionados a algum tipo de viagem ou contato com pessoas que viajaram. Então, a malária, ela tem cura, certo? Isso é muito importante que seja dito. No entanto, como qualquer outra doença, ela precisa ser diagnosticada de forma mais rápida para que possa ser realizar todos os procedimentos de tratamento e a pessoa venha a se recuperar. Inclusive nas regiões que são endêmicas, né? Então tem casos de pessoas que tiveram 1, 2, 3 e que às vezes já não consegue ter, que já nem desenvolve mais, porque o corpo começa a adquirir uma certa imunidade relacionada a isso. Mas, de toda forma, por não ser característica da nossa região, a vigilância sanitária fica em alerta para que isso não venha a desenvolver e, de repente, a gente sair de 2 para 50, 100 casos de malária. Entendi. É isso aí, gente. Então, vamos prevenir, né? Então, siga nosso Instagram, @SST na TV, ou o canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas.
Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre prevenção e saúde do trabalho. E eu estou conversando com a enfermeira do trabalho, Emília Fernandes Pimenta. Emília, sobre o Observatório Digital do Ministério Público do Trabalho, os maiores índices de acidentes de trabalho e do adoecimento é na área de saúde, por incrível que pareça. Então, você sendo enfermeira do trabalho, qual é a dica que você deixa para os profissionais de saúde de forma geral? Nivaldo, realmente é uma realidade. Então, de 2012 a 2017, que foi que saiu o último número de acidentes, e doenças ocupacionais, as atividades dos serviços hospitalares e de saúde ganharam, não sei se o nome é ganhar, porque não é bem um índice favorável, mas digamos assim que saíram no topo do ranking dos acidentes e doenças ocupacionais. E aí, primeiro, você faz uma análise relacionada ao perfil de saúde. Então, hoje a gente tem um leque muito grande de profissões relacionadas à saúde. Isso já favorece que esse índice ele seja aumentado pelas inúmeras profissões que nós temos atuando na saúde hoje. Um segundo item, e aí falando até um pouco da experiência profissional enquanto enfermeira de trabalho na atuação, era muito perceptível nós vermos, enquanto Comissão de Saúde do Trabalhador, que o profissional da saúde ele se torna um pouco relapso. E aí a gente pode analisar pela via. Você acaba vendo tanto o processo de adoecimento, você lida tanto com aqueles protocolos que, de repente, não é nada científico, é algo que é uma percepção, que, de repente, você se adapta àquela realidade. E aí eu encontrava no serviço realmente muita dificuldade de fazer com que o profissional de saúde e principalmente aqueles de ensino superior tivessem o cuidado necessário. Por exemplo, um simples hemograma, um citológico, que todo mundo sabe, que todas as mulheres em atividade sexual precisam fazer a cada 6 meses, o autoexame das mamas e um item que me chamava muita atenção e que é de extrema importância. No hospital, nos serviços de saúde em geral, nós temos muito índice de acidente com pérfuro cortantes. E esse acidente com pérfuro cortante, na maioria das vezes, ele ocorre por conta do descarte incorreto que é realizado pelo profissional de saúde, que acaba cometendo mesmo com o acidente. E o acidente pérfuro cortante, ele precisa ser notificado, você precisa fazer todos os testes, incluindo o teste para HIV, e tudo isso tem que ser realizado em até 72 horas, porque você consegue reverter a situação com quase 99% de certeza. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer com que os profissionais de saúde e ensino superior realizassem esse procedimento. Muitos relatam que fazem de forma particular e tudo, mas a gente não consegue ver esse acompanhamento. Então, talvez esteja precisando que a gente intensifique mais essa questão da conscientização do profissional de saúde em não só trabalhar com a promoção e a prevenção da saúde do outro, mas também com a sua saúde. Então, por isso da importância do profissional da segurança e saúde do trabalhador, seja ele enfermeiro, o tecnólogo em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos que venham a agregar, certo? Que é justamente para que a gente possa estar fazendo esse alerta ao profissional de saúde, para que ele possa realmente ter condições físicas e psicológicas. E aí tem uma outra abertura com relação ao psicológico. A gente lida, eu enquanto enfermeira falo com procedimento de causa mesmo, propriedade de causa, nós lidamos com o sofrimento do outro, certo? E a gente muitas vezes não tem aquela válvula de escape, certo? Então você lida ali com o adoecimento, com a morte, mas você lida também com a cura, certo? Então são na verdade extremos que você está todo dia ali lidando.
E como qualquer outro ser humano, você tem sua vida particular, tem seus filhos, tem sua casa, tem sua rotina. Então, o profissional de saúde, muitas vezes, ele é até encarado, talvez, como uma pessoa que seja um pouco mais fria, mas não é uma pessoa mais fria. Na verdade, é a rotina que faz com que você acabe se adaptando externamente àquele procedimento. Mas internamente, se você não tiver um cuidado, uma saúde mental em ordem, você acaba adoecendo. E o adoecimento, ele pode ser psicossomático, ou seja, começa pelo aspecto mental e ele vai refletir no meu biológico, né? E aí vem todos os outros processos de adoecimento. E um outro ponto extremamente importante é a questão da demanda. Então, você analise que nos PSFs, nas UPAs, nos hospitais, então, nos 3 níveis de atenção, primário, secundário e terciário, existe uma demanda gigante pela busca pela saúde, né? E existem poucos profissionais atuando na ponta, né? na porta aberta, como a gente chama. Aí você pode dizer, mas Emília, tem tantos profissionais formando e sendo formados? Existem, como também existe muita vaga. E aí a gente precisa de um incentivo a mais do poder público, certo? Em ter mais serviços para que esses profissionais possam estar atuando, para que esses profissionais possam existir dentro desses serviços em número suficiente para que eu, enquanto profissional de saúde, não venha adoecer por estar trabalhando por 3, 4, né, em uma demanda que eu precisaria de uma equipe, eu tenho uma pessoa, 2 pessoas. Então, esse excesso de trabalho, essa rotina de trabalho muito pesada, acaba que eu aguento 2, 3, 4 anos. Quando eu tiver com 5 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, é como se eu já tivesse trabalhado 20. Não é? Por quê? Porque eu estou trabalhando por 2 pessoas. E isso todas as categorias de saúde, não é só um ou outro, todos eles passam por isso. Eles só vão perceber lá na frente quando estiver doente. Quando estiver adoecendo. E aí você também, no observatório, você pode verificar o quanto de dias que são, entre aspas, perdidos relacionados à ausência do trabalhador. Justo. Não é? E aí, quando esse trabalhador se ausenta, ele já está sobrecarregando novamente o trabalhador que está presente. E todos saem perdendo. Todos saem perdendo, porque a população vai perder em atendimento, vai perder em qualidade, Justamente. o serviço também, a gestão pública vai sofrer, porque não vai ter a resposta à população como está realmente necessitando. Então, por isso, uma análise rápida, eu relaciono todos esses fatores às causas de estarem no ranking, digamos assim, no primeiro lugar do ranking entre as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. E é por isso que nós criamos aqui na Paraíba, né, que se tornou no Brasil todo, a campanha Abril Verde, né? Então, é uma ação boa para que a gente possa realmente passar para o trabalhador esse sentido de se prevenir. Hoje, Nivaldo, a saúde e segurança do trabalho ela é tão importante, né? Não que não tenha sido anteriormente, mas hoje eu acredito que as pessoas estão mais conscientes dessa importância, que nós fazemos um trabalho com os profissionais que estão em processo de formação, mostrando a eles quais são as principais doenças ocupacionais e acidentes de trabalho que acometem a sua profissão, para que ele, enquanto estudante, ele possa justamente ter esse reflexo quando ele se tornar trabalhador, né? Quando ele se tornar profissional. Então, hoje a gente faz esse trabalho, então por isso a importância também de ter esses profissionais da segurança do trabalho, tanto tecnólogo quanto técnico, quanto os outros profissionais da saúde que atuam nas comissões de saúde do trabalhador, Isso. seja em empresas privadas, seja no serviço público, para que eles possam estar fazendo esse alerta. E aí fica também a questão da orientação. Quanto mais capacitação você tiver, quanto mais cursos você tiver na área, você que é trabalhador, quanto mais atenção você der à sua profissão, ao exercício da sua função, né, em termos realmente de como é que eu me porto, né? Qual a postura ideal para que eu possa estar executando aquele serviço, né? Como é a forma que eu organizo o meu trabalho. Então, tudo isso, o profissional da segurança do trabalho, ele vai estar contribuindo no ambiente.
E aí você que é gestor tem que ficar alerta, porque você tendo esse profissional no seu ambiente de trabalho, você está trabalhando a prevenção e a promoção da saúde, evitando que o seu trabalhador adoeça. E ele vai trabalhar de forma sadia, ele vai trabalhar mais alegre, mais feliz, ele vai ter mais rendimento, por quê? Porque ele vai estar bem de saúde, né? E ele vai estar vendo que você, enquanto gestor, seja você gestor público ou privado, vai estar contribuindo com a sua saúde e segurança no trabalho. Então, toda a qualificação. Então, hoje, a gente pode até falar que você não pode só parar em um curso, né? Tem que ir até o final para se capacitar, não é isso, Emília? Isso, hoje nós temos, além de cursos de graduação, nós temos também algumas pós-graduações nessa área. E aí você que tem interesse na questão de conhecer um pouco mais sobre a saúde e segurança do trabalho, pode pesquisar, né, instituições onde estejam ofertando esses cursos para que você pegue um nicho de trabalho da economia que está latente, né, que precisa desses profissionais atuando e que cada vez mais, com a criticidade da população, do trabalhador e também com essa nova característica previdenciária que a gente ainda está se desenhando aí, vai precisar cada vez mais de um profissional saudável no ambiente de trabalho, não só para a empresa ou para o serviço público, mas também para a sua vida como um todo. Ok, estamos chegando ao final do programa. Emília, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. E vamos marcar outras vezes aqui para a gente bater um papo bem legal. Dê sua mensagem final para todos os trabalhadores, todos os internautas, tanto aqui da Paraíba como de todo o Brasil, que está acompanhando o nosso programa através do canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV e Instagram SST na TV. Como no início, eu agradeço muito o convite, a participação. É sempre um prazer estar dialogando sobre a segurança do trabalho, que é uma área particularmente que eu tenho paixão. Eu acredito que o humano, né, é a peça principal de qualquer estabelecimento, de qualquer processo, né? Por mais que a máquina esteja aí em plena ascensão tecnológica, mas ela precisa da gente, enquanto ser humano, pensando a aplicação dela. Então, cada vez mais, nós, enquanto sociedade, né, enquanto pessoas, família, nós precisamos nos preocupar realmente com o nosso dia a dia, até porque nós passamos boa parte da nossa vida dentro do trabalho, né? E uma parte dela dividindo com a nossa família. Isso. Então, para que eu chegue com a minha família com qualidade, eu preciso estar naquele ambiente onde eu passo muito mais tempo com muito mais qualidade. Então, saúde, ela é muito complexa. Nós temos aí N assuntos para poder tratar relacionados à saúde, mas um fato é importante, né? Então, a gente sabe que a atividade física, a boa alimentação, né, realizar atividades que você considera como lazer, né, mesmo que seja ali ouvir uma música, dançar, né, ter o seu momento de descontração é extremamente importante para que a gente possa aguentar esse ritmo de vida tão acelerado que a gente vive hoje, né? Então, tá de parabéns o programa Segurança do Trabalho na TV, uma oportunidade para que todos venham a conhecer e a gente engrandecer ainda mais essa área. Então, ok, muito obrigado, Emília. Muito obrigado mesmo. E ficamos por aqui. Vamos no nosso próximo sábado, 10h30, aqui no canal 39.1, na NET, canal 23. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Canal do YouTube para os outros estados, Segurança do Trabalho na TV.